Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Hoje vamos falar novamente sobre a classificação de cadeias carbônicas. Meu nome é Júnior Arcanjo e sem demora, bora começar. Bom, então, as atividades do PET dessa semana, do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, é o de classificar segundo as características de uma cadeia carbônica. Então, primeiro a gente vai aprender a identificar uma cadeia. É necessário ter em mente que a cadeia principal terá o maior número de átomos da cadeia. Nesse caso, a gente vai ter um átomo de carbono, que não está presente na cadeia principal. E neste outro exemplo, a gente vai ter dois átomos que não estarão presentes na cadeia principal. Então, a cadeia principal será aquela que abranger o maior número de carbonos. Dessa forma, nesses exemplos aqui, a cadeia principal vai ser essa, que possui 7 átomos de carbono. E nos casos onde a gente tiver ligações duplas ou triplas, é necessário que essas ligações estejam presentes na cadeia principal. Então, a cadeia principal deve contemplar as ligações duplas e triplas da molécula. Então, a cadeia principal vai ser essa, e essa parte da molécula e essa serão, então, ramificações dessa cadeia. Falando em ramificação, vamos começar, então, a classificar quanto às características. Essa cadeia que vocês estão vendo, ela é normal ou ramificada? Ela é normal, porque todos os átomos que estão nessa cadeia fazem parte da cadeia principal dela. Já nesse caso, a gente possui um átomo que não faz parte, então agora se tornou uma cadeia ramificada. Mas também é possível obter, por exemplo, dois átomos, que continua sendo uma cadeia ramificada. Então, isso daqui, lá no resuminho, diz: normal ou ramificada diz respeito sobre a disposição dos átomos na cadeia principal. Homogênea ou heterogênea? Bom, as cadeias homogêneas são aquelas compostas apenas por átomos de carbono. Já as heterogêneas possuem outro tipo de elemento no meio desta cadeia. Então, nesse caso, essa cadeia aqui é homogênea. E nesse caso, agora a gente possui um átomo de oxigênio, mas ele não se encontra no meio da cadeia. Então, essa cadeia também é uma cadeia homogênea. A cadeia principal, ela é composta apenas por átomos de carbono. Nesse caso, assim como o anterior, não temos outros elementos compondo a cadeia principal. Então, outro exemplo de cadeia homogênea. Agora a gente passou para uma cadeia diferente. A gente possui agora um átomo de oxigênio no meio desta cadeia. E ele faz parte da cadeia principal. Então, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Outro exemplo, assim como o anterior, onde a cadeia vai ser heterogênea. Então, resumindo, as cadeias homogêneas e heterogêneas diz respeito sobre a natureza dos átomos, se serão apenas de carbono ou de outros elementos. As cadeias homogêneas não possuem heteroátomos. A cadeia principal é composta apenas por átomos de carbono. As cadeias heterogêneas possuem heteroátomos, onde então a cadeia principal possui um ou mais elementos que não são o carbono. Saturada ou insaturada? Bom, as cadeias saturadas elas não possuirão ligações duplas ou triplas. Então, essa cadeia é uma cadeia saturada. Mas, por favor, não confunda com MEB. E nesse caso aqui, agora a gente vai ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, esse tipo de cadeia é uma cadeia insaturada. Resumindo, então, a cadeia saturada ou insaturada diz respeito sobre a natureza das ligações. As cadeias saturadas não possuem ligações duplas ou triplas na cadeia principal. Já as insaturadas possuem uma ou mais ligação dupla ou tripla na cadeia principal. Nesse caso, saturada ou insaturada? Esse daqui é uma cadeia saturada, por não possuir ligações duplas na cadeia principal, apenas com oxigênio. Cíclica ou alicíclica? Bom, assim como diz o nome,
é possível identificar uma cadeia se ela é aberta ou fechada, cíclica ou alicíclica. Aqui temos então um exemplo de cadeia alicíclica, que é uma cadeia aberta com 4 átomos de carbono. E aqui temos um exemplo de cadeia cíclica, que forma um ciclo, uma estrutura cíclica. Mas que tipo de cadeia cíclica? Bom, é possível fazer a identificação com todas as características que a gente viu até agora. Então, nesse caso aqui, temos uma cadeia cíclica, que tem uma ramificação, que é saturada, não possui ligações duplas ou triplas, e é homogênea, não possui um heteroátomo. Já nesse caso, temos uma cadeia cíclica normal, por não possuir ramificações, insaturada, por possuir uma ligação dupla, e heterogênea, por possuir um heteroátomo na sua cadeia. E o anel aromático? Bom, primeiro, o que é o anel aromático? O anel aromático é um sistema com nuvens de elétrons deslocalizados. Esse que está aparecendo na sua tela é o anel benzênico. Ele é o mais comum e também o mais apresentado como estudo. Ele possui, então, 6 átomos de carbono, todas as ligações dele possuem o mesmo tamanho, e ele é intercalado por ligações duplas e simples. Agora a gente possui, então, uma cadeia aromática mononuclear, que só possui um anel aromático e ramificada. E agora, nesse caso, ela não pode ser mais mononuclear. Mas a gente ainda tem que identificar mais uma característica dessa cadeia. Olha, essa daqui vai ser uma cadeia aromática polinuclear condensada, por possuírem átomos de carbono em comum. Já nesse caso, a gente não possui átomos de carbono em comum nos núcleos aromáticos. Então, é uma cadeia aromática polinuclear, porém isolada. Bom, então fazendo um resuminho, as características cíclica ou alicíclica dizem respeito sobre o fechamento da cadeia carbônica. As cadeias alicíclicas são cadeias abertas, que podem ser identificadas com outras características que a gente viu anteriormente. As cadeias cíclicas são cadeias fechadas, e elas possuem as especificidades da cadeia alicíclica. A cadeia aromática é uma cadeia fechada que possui um ou mais anéis aromáticos. Polinuclear, quando possui mais de um anel aromático. Isolada, os anéis aromáticos não possuem átomos de carbono em comum. Mas quando é condensada, os anéis aromáticos possuem átomos de carbono em comum. Para finalizar, falando de anel aromático, eu quis relembrar essa cantiga infantil. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Quem sabe eu não posso te ajudar. Até a próxima aula e tchau!